Bom, pessoal, vamos resolver agora aqui as questões 814, 816 e 817, beleza? Vamos lá, direto aqui. A questão 814 fala o seguinte: pede para determinar a área de um quadrado cujo perímetro é igual ao perímetro de um retângulo cuja base excede em 3 centímetros a altura, sendo 66 centímetros a soma do dobro da base com o triplo da altura. Então, vamos lá, vamos anotar aqui. A gente sabe que desse retângulo que ele fala, a base excede 3 centímetros a altura, beleza? Vamos lá, então vamos lá. A base desse nosso retângulo, vou fazer de branco. A base é igual a 3 mais a altura, beleza? E a altura desse retângulo, obviamente, que é um dos lados desse retângulo, né? Então vamos lá. Chamando aqui de H, a gente sabe que a base é 3 mais H. Então é basicamente isso. E fala aqui o seguinte: 66 é a soma do dobro da base com o triplo da altura. Então vamos lá. 66 é igual a soma do dobro da base. Então quem é a base? 3 mais H. Então vai ser 2 vezes 3 mais H com o triplo da altura, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Com o triplo da altura. Então mais 3H. Então isso daqui é o que? 2 vezes 3, 6, né? Vamos lá. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes H, 2H. Então aqui vai ficar 6 mais 2H mais 3H. Vai ficar 6 mais 5H. Beleza? Então, isolando aqui o nosso 5H, a gente sabe que 5H vai ser igual a 66 menos 6. Certo? Então vai ser 66 menos 6, que é 60. Então, o nosso H vai ser 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 dá 12, certo? Então, a nossa altura é igual a 12. E a nossa base, obviamente, que vai ser 12 mais 3. Então, a nossa base vai ser igual a 15, certo? Beleza, então a gente sabe o seguinte. Vamos lá. A nossa altura é igual a 12 e nossa base vai ser igual a 15. Ele pede, no caso, a área do quadrado cujo perímetro é igual ao perímetro desse retângulo. O perímetro desse retângulo aqui vai ser H mais H mais base mais base. Então, vamos lá. O perímetro vai ser igual a 2 vezes H, que é a soma de H com H, né? As duas alturas aqui. Mais 2 vezes a base, né? Então vai ser essa base, mais essa altura, mais essa base, mais essa altura. Certo? A gente sabe que a H é igual a 12, então vai ser 2 vezes 12, que dá 24. O nosso B deu 15, 2 vezes 15 dá 30. Então o perímetro desse retângulo vai ser 24 mais 30, dá 54, beleza? Então, o nosso quadrado, como ele tem os 4 lados de mesma medida, a gente vai ter que pegar esse perímetro aqui e dividir para os 4 lados do nosso quadrado, né? Porque o perímetro desse quadrado é igual ao perímetro do retângulo, beleza? Então, esse perímetro do quadrado é igual a 54. O perímetro é a soma dos 4 lados do nosso quadrado. E os 4 lados têm a mesma medida. Cada lado vai ter 1/4 dessa medida aqui, 54. Beleza? Então vai ser, vamos chamar de x, o lado do nosso quadrado. X vai ser igual a 54 sobre 4. 54 dividido por 2 dá 27, né? 27. Aí 27 dividido por 2, só simplificando aqui, né? 54 dividido por 2, depois divide por 2 de novo. E aí 27 dividido por 2 dá 13,5, né? Então, o lado do nosso quadrado é igual a 13,5. Então, se o lado do nosso quadrado deu 13,5, a área desse quadrado vai ser 13,5 vezes 3,5. Então, 3,5 ao quadrado, que é igual a 182,25. Beleza? Então, é basicamente isso. A gente tinha que a base excedia em 3 unidades a nossa altura. Então, nosso retângulo, obviamente, que é composto pela própria altura, a altura dele, aqui, um dos lados. E a base é 3 mais essa altura. Aí ele dá essa informação aqui, a gente faz essas manipulações e
encontra que a nossa altura é igual a 12, nossa base é 3 unidades a mais do que a altura, então 15. Depois disso a gente usa o fato de que o perímetro desse retângulo é igual ao perímetro do quadrado. A gente sabe que o perímetro deu igual a 54. E o lado do nosso quadrado vai ser o perímetro dividido por 4. A gente encontrou 13,5. Depois de encontrar o 13,5, só a gente multiplicar 3,5 por 13,5, vai ser a área do quadrado, a gente chega no 182,25. Pronto, agora indo aqui para a questão 816, ela fala o seguinte: para determinar a área de um retângulo em função de sua diagonal, sabendo que a diagonal é o triplo da altura. Então, diagonal D e a diagonal é o triplo da altura, beleza? Então, para calcular a área em função disso daí. Vamos lá, questão 816, né? 816, vamos lá. Questão 816. Então, a gente tem um retângulo, basicamente, um retângulo, onde a diagonal D é o triplo da altura. Então, se a diagonal é o triplo da altura, a altura é D sobre 3. A gente sabe que em um retângulo, o lado pode ser considerado uma altura, beleza? Então, a gente tem a diagonal e o lado, a altura, né, desse retângulo vai ser D sobre 3. Beleza. Então, para a gente calcular a área em função da diagonal, a gente sabe que a diagonal é D e o lado, a altura, né, é D sobre 3. Então, observe que a gente tem um triângulo retângulo, certo? D e D sobre 3. De hipotenusa D e cateto D sobre 3. Então, para encontrar a base desse nosso retângulo aqui, basta a gente aplicar o teorema de Pitágoras, beleza? Então, a gente sabe o seguinte, que a gente tem um triângulo retângulo de catetos X, que é o que a gente quer descobrir, D sobre 3 e D, de hipotenusa, né? Então, o nosso D ao quadrado vai ser igual a X ao quadrado mais D ao quadrado sobre 9, certo? Que é o D sobre 3 ao quadrado. Isolando o nosso X, a gente sabe que X ao quadrado é igual a D ao quadrado menos D ao quadrado sobre 9. Pegando esse primeiro termo e multiplicando por 1, que não altera o número, certo? Se eu pegar o D ao quadrado e multiplicar por 1, eu não estou alterando a nossa equação, certo? D ao quadrado sobre 9. Só que esse 1 eu vou escrever como sendo 9 sobre 9, que é algo deixo os termos no mesmo denominador. Então, x ao quadrado vai ser igual a 9D ao quadrado menos D ao quadrado. Como eles estão no mesmo denominador agora, a gente deixa todo mundo sobre 9. 9D ao quadrado menos D, 8D ao quadrado sobre 9. Agora, tirando a raiz dos dois lados, né, para encontrar o nosso valor de x, x vai ser igual a raiz de 8, que é 2 raiz de 2, 2 raiz de 2, raiz de D ao quadrado é D, e raiz de 9, 3. Então, o nosso x é 2 raiz de 2 sobre 3 vezes D. Como a gente quer a área, basta multiplicar o valor da base pela altura. Que aí, como eu deixei x em função de D, a gente vai ter a área em função de D, certo? Então, a área do nosso retângulo vai ser igual a x, que é 2 raiz de 2 sobre 3 vezes D, vezes D sobre 3, certo? Então, vai ficar 2 raiz de 2 vezes D ao quadrado sobre 9, certo? Então, vou colocar o 9 embaixo do 2 raiz de 2. Então, esse daqui é a área do nosso retângulo em função da diagonal. A diagonal sendo, obviamente, o triplo da nossa altura, beleza? Agora aqui a questão 817, para a gente mostrar que a área de um triângulo equilátero de lado A é igual a essa expressãozinha aqui. Então, vamos lá, né? Questão 817. A gente sabe que em um triângulo equilátero, obviamente que as três medidas têm, os três lados, né, têm a mesma medida. Como ele falou, o lado A, né? Então, A e A. Agora a gente vai traçar nesse triângulo equilátero a altura, certo? E aí
pra gente poder calcular, né, a gente vai escrever a nossa altura em função de A e depois multiplicar por A, certo? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que um triângulo retângulo, os três ângulos são de 60 graus, então aqui é 60 graus, beleza? Então, a nossa altura H vai ser igual a, vamos utilizar a seguinte relação, é o seno de 60 graus, seno de 60, vai ser igual a H sobre A, cateto oposto sobre hipotenusa, então vai ser H sobre A, beleza? Seno de 60 graus. Aí o seno de 60 também a gente sabe que é igual a raiz de 3 sobre 2, certo? Então, isolando aqui o nosso H, H vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Pronto. Agora, sabendo a altura em função de A, multiplicando pela base e dividindo por 2, obviamente, né? Não esqueçam disso. A gente vai ter a área do nosso triângulo equilátero. Então, vamos fazer aqui do lado. Altura, a área do triângulo, beleza? Vai ser igual a altura, vai ser A raiz de 3 sobre 2 vezes A vezes 1 sobre 2, que é a mesma coisa que dividir por 2, certo? Então isso aqui vai ser igual a A ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é exatamente a expressão que ele dá aqui pra gente provar, certo? Então o processo foi basicamente encontrar a altura em função do nosso lado. O nosso lado é A, então eu vou encontrar H em função de A. Sabendo quem é A, como é que a gente pode escrever H em função de A? Então foi utilizando o seno. Poderia ser o cosseno também, se você utilizasse. Não, na verdade, enfim, você poderia utilizar diversas manipulações para encontrar. Poderia utilizar assim o seno de 30 graus aqui, ó. Utilizando o cosseno, né? Utilizando o cosseno de 30, a gente consegue encontrar a nossa altura também. Enfim, mas o processo basicamente é encontrar H em função de A. E depois, sabendo a base, obviamente, né? Basta multiplicar um pelo outro e dividir por 2, certo? Então, provado.